Vamos a mais uma questão. O presidente Lula irá indicar nos próximos dias um nome para substituir o ministro Ricardo Lewandowski no STF. Ricardo Lewandowski atingiu a chamada idade compulsória de 75 anos, na qual os ministros do STF estão obrigados a se aposentar. O que vocês acham da hipótese tida como mais provável, a da indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo? Ana Prestes, com a palavra. Bom, o que a gente acha da hipótese mais provável, que é a mais provável que ele vai indicar o Zanin, então eu acho que a pergunta é se a gente está de acordo ou não com essa indicação, foi como eu entendi um pouco a pergunta. Eu acho super complicada essa questão da indicação dos presidentes para os membros do STF, observando o que foram as indicações da presidenta Dilma e do próprio presidente Lula. Porque eu fico imaginando que deve ser um dilema muito forte, porque você dá um poder muito grande para o chefe de um dos três poderes, que é o presidente da República, de nomear alguém para um poder que, de certa forma, também vai te controlar, vai guardar a Constituição, digamos assim, vai controlar também o seu o governo. Então, você fica... como abrir mão deste poder? Como não indicar também alguém completamente alinhado ou completamente de acordo com o meu projeto, o projeto de país, o projeto de Brasil que eu tenho. Então, acho que a gente fica imaginando que eles não podem abrir mão desse poder. Agora, acontece de já haver indicações, por exemplo, a indicação do Toffoli, que foi advogado do PT antes de ser STF e que provocou grandes dissabores ao próprio Lula e ao PT, uma vez ministro do STF, como em 2018, quando votou e não deixou que o Lula fosse... Caiu lá, derrubou a liminar do Marco Aurélio Mello e não deixou que o Lula fosse solto, ou como flertou com os militares, fez proselitismo com os militares em questão da relação do golpe de 64 e outras questões. As próprias indicações também da presidenta Dilma. Então, eu acho que eles deve ser uma das tarefas mais difíceis de um presidente da República fazer essa indicação. Então, você tem que ser neutro. O Lula chegou a falar em neutralidade, que as suas indicações são neutras, mas existe essa possibilidade de neutralidade em um país como o Brasil, em que a questão jurídica e o judiciário tem sido utilizado inclusive para resolver questões da política que não são resolvidas no campo das eleições e da política. Então, eu fico pensando que o Lula tem que apostar mesmo na sua intuição e naquele que ele mais confia, que ele admira o trabalho, que ele acha que tem um legado no seu trabalho jurídico. E tem todo um debate em torno também sobre a oportunidade de fazer uma indicação histórica, que seria uma indicação de uma mulher negra, que eu também vejo com bons olhos. Agora, são duas indicações próximas, devem ser duas indicações muito próximas. Eu fico pensando que o Lula vai realmente apostar no Zanin e deixar para uma segunda indicação esse aceno para uma justíssima reivindicação de uma indicação histórica de uma mulher negra para o STF. Antes de passar a palavra para o Serginho, eu vou só relembrar que amanhã são 5 anos que o STF negou o habeas corpus para o Lula, o que levou à prisão do Lula. Foram 6 votos contra o habeas corpus, 5 deles de ministros indicados por Lula e Dilma. Se o Zanin, naquele momento, tivesse arguido conflito de interesses e pedido para que os indicados de Lula e Dilma não votassem, por 4 votos a 1, o habeas corpus teria sido aceito e o Lula não teria sido preso. Sérgio Amadeu, com a palavra. Olha, em qualquer democracia onde os conflitos sociais e políticos vão escalando, como nos Estados Unidos, como no Brasil, e no Brasil é um pouco pior,
a questão das indicações da Corte Suprema ou do Tribunal Constitucional, do STF, no caso brasileiro, é extremamente relevante. É extremamente relevante. As forças políticas não brincam com isso, né? Eu não estou dizendo que aí você tem que indicar pessoas que não tenham capacidade, competência, não é disso que se trata. Nós temos, inclusive, inúmeros juristas do nosso campo, pessoas de grande qualidade, temos mulheres, temos homens que poderiam e podem ser indicados, e que são de um campo que não basta ser de um campo que conheça muito bem tecnicamente a Constituição, a lei. Nós não podemos brincar, ele precisa ser de um campo que defenda a democracia, a justiça social e que esteja do lado dos movimentos sociais. Porque o que vai acontecer nesse país, e se a crise se avolumar, é que nós vamos ver pessoas que estão hoje do nosso lado se voltarem contra nós. O discurso de coisas... Por isso que eu não usei o discurso de terrorismo, porque o que aconteceu em Brasília não foi terrorismo. Terrorismo é uma coisa, é difícil de definir, mas são ataques a alvos civis, em geral letais, em geral que não tem a ver com o objetivo onde está sendo feito o ataque. O que aconteceu lá foi uma ação fascista de massa, né, uma organização, a invasão, dilapidação, destruição. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar a hora que vai ter que julgar muita coisa importante. Então, o Lula, ele precisa pensar bem. Eu acho o Zanin, tudo que eu estou lendo aqui, seria o seu preferido. A performance que ele teve na defesa do Lula, eu achei bastante surpreendente. Gostei muito. Achei que ele teve uma coragem intelectual muito grande. Achei que ele foi bem juridicamente. Agora, é aquilo. Nós não podemos brincar de novo de Toffoli, né? Não podemos. Porque eu acho que uma pessoa assim, que teve aquele papel, ele chegou a ser amigo do Bolsonaro, a dizer que o Bolsonaro seria um cara que a democracia pode conviver. Eu estou dizendo do Toffoli, né? Eu não acho que a democracia possa conviver com o Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, ele voltou para o Brasil, porque ele se sente à vontade. Ele sente que os instrumentos, os elementos fundamentais da justiça não estão funcionando bem. Eu não estou falando só do Poder Judiciário, eu estou falando das engrenagens da defesa da justiça, que envolvem o Ministério Público, envolvem advocacias, que envolvem a polícia para dar provas. Tudo isso, o Bolsonaro já devia estar sentado em banco de réus. Então, voltando, eu não acho que a gente possa ter certeza, mas eu acho que se o Lula indicar o Zanin, ele já está descolado, eu chamaria. Se ele indicar uma mulher, eu acho que uma mulher negra ou um outro jurista, ou outras juristas, o que ele não pode fazer é ter qualquer desconfiança da qualidade ideológica desse que vai ser indicado. Se tiver desconfiança, eu não indicaria, porque vai estar muita coisa em jogo nos próximos tempos. É isso. Júlia Rocha com a palavra. Breno, antes de comentar especificamente sobre o Zanin, eu queria só pontuar que, na minha visão, isso não é tão relevante quanto parece, já que não muda a estrutura do sistema de justiça que é construído para manter e proteger os interesses de uma classe, que não é a nossa. Não é o Zanin, ou uma mulher negra, ou um homem indígena, que vai ser capaz de colocar em xeque não só o conteúdo das leis, que é um conteúdo para a defesa da burguesia, dos seus interesses, mas também a forma do direito, né, que trata o direito e os sujeitos de direito como mercadorias. Eu acho que os ministros do STF deveriam ser eleitos, não deveriam ser indicados, deveriam ser eleitos pelo povo e deveriam receber mandatos,
que pudessem, inclusive, ser revogados, né, em determinadas circunstâncias. Agora, voltando ao Zanin, com todo respeito, eu não sei qual que é a visão do Zanin sobre direitos sexuais e reprodutivos, das mulheres especialmente. Eu não sei o que é que ele pensa sobre reforma agrária, sobre encarceramento em massa, sobre o genocídio da população negra, sobre indígena, sobre a legalização da maconha. Na minha opinião, uma indicação de um governo que se diz de esquerda, um governo progressista, deveria se nortear por isso. Muito bem.